E aí galerinha, tudo suci? Aqui é o professor Eduardo, bem-vindo ao canal Curta e Curta de Aulas de Matemática. Hoje vamos ver a operação de divisão, divisão de números inteiros, divisão de números decimais, de forma prática, tá? Então fica comigo até o final, que eu vou dar no final do vídeo algumas dicas para você aprender a fazer divisão com mais agilidade, beleza? Então, bora lá! Primeiro vamos começar a fazer a divisão com números pequenos. Mas antes de tudo eu vou falar uma coisa importante. O nome que a gente dá aos elementos da divisão. Quando a gente escreve assim, por exemplo, o 14, eita nós. Quando escrevo assim, por exemplo, o 14 dividido por 2, a gente vai abrir uma chave, né? Vai fazer o 14, fazer uma chavinha com o 2. A gente chama o 14 de dividendo. Dividendo. Você tem um dividendo, aí você vai ter aqui um divisor aqui, aí você vai ter aqui o quociente, e aqui você vai ter o resto, quando você fizer a continha, aqui vai ter o resto, beleza? Então é assim que funciona, você vai ter uma divisão normal aqui, sempre vamos chamar dividendo, divisor, quociente e resto, tá? Porque é bom a gente saber os nomes para quando a gente estiver fazendo as divisões, tá? Então quando o número é baixo assim, o que a gente faz? A gente sempre começa pelo número da esquerda na divisão. Começamos com 1. A gente faz a seguinte pergunta: consigo dividir 1 por 2? Não, né? Não consigo, porque o 1 não cabe dentro do 2. Então eu parto para o próximo número, eu pego o 14. Então eu vou pegar o 14 e vou dividir por 2. Aí eu tenho que pensar o seguinte: qual número eu vou multiplicar aqui por 2 para mim ter 14? Ah, eu já sei lá da tabuada, né, que é 2 vezes 7. Vai dar 14. Aí eu faço a subtração do número que eu multipliquei aqui, que vai dar 0 e 0. É 4 menos 4 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. A base da divisão é sempre essa. E sempre ir descendo os números, que estão aqui no dividendo. Porque é importante saber o nome, o que é dividendo, divisor, quociente e resto. Então vamos fazer agora com um número maior, para a gente ver como é que funciona. Sempre vou aumentar a dificuldade aqui para vocês não terem dúvidas, tá? Então vamos lá. Por exemplo, eu quero dividir o 476, eu vou dividir por 2. Como que eu vou fazer? Dividido por 2. Aí eu começo. Vou fazer até mudar de caneta aqui. O 4 cabe dentro do 2? É maior que o 2? É. Então, se ele é maior que o 2, então eu vou pensar o seguinte: 2 vezes quanto que vai dar 4? 2 vezes 2. Vai dar 4, eu coloco aqui e faço a subtração. Dá 0. Aí o que eu faço? Eu vou descer o próximo número, 7. Desci o 7. 2 vezes quanto que vai chegar em 7? Puxa vida, não tem, né? Mas aí você tem que lembrar da tabuada. Você pode pensar lá, rodar a tabuada, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8 passa. Então eu pego o mais abaixo que cabe dentro do 7, é o 6. 2 vezes 3 vai dar 6. 7 menos 6 vai dar 1. Ah, ok. Resto 1. Agora eu baixo o próximo número. Ó. Eu vou descer o 6. Então agora eu vou fazer a divisão do 16 pelo 2. 16 dividido por 2. 2 vezes quanto que vai dar 16? Vamos lembrar da tabuada. 2 vezes 8. Dá 16. E aqui dá 0. Aqui dá 0. Então aqui é um exemplo bem simples de como que vocês fazem a divisão. Então o primeiro passo sempre vai ser: pega o primeiro número da esquerda. É maior que o divisor? O dividendo é maior que o divisor? Pega o número mais próximo ou o que dá exato, que nem aqui deu 4, né? Se eu tivesse um outro número assim, ó, por exemplo, fosse 576, só para vocês verem. Se fosse 576, ia ser um pouquinho diferente, não muito, mas ó, fosse por 2, eu pensaria 2 vezes quanto que chega mais próximo do 5. Continua sendo 2, né? 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Ops, fiz direto, né? Ei, professor, faz devagar. 2 vezes 2, 4. Vai dar 1, vai baixar o 7. Daí eu faria que número que chega mais próximo do 17? 2 vezes 9, 18. Passa. 2 vezes 8, 16. Ah, então é assim, ó. Aqui dá 0. Porque 7 menos 6 dá 1. Menos 1 dá 0. Cai o 6. Daí, 2 vezes 8, 16. Deu uma diferencinha ali na conta, né? Só para vocês verem. Então é assim, ó. Menos, né? 16 menos 16 dá 0. O que mudou aqui? É a questão do 5 ser um pouco maior
do que o 2, mas é só você pensar qual o número que eu multiplico na tabuada que chega mais próximo aqui, é sempre o mais próximo. É uma forma de pensar que fica fácil para vocês resolverem continha, né? Mas eu quero mostrar outros exemplos aqui para vocês não terem dúvidas. Por exemplo, ó, vamos lá, próxima página. Fazer vários exemplos aqui, vários. Então o que a gente faz aqui agora? Quer ver? Por exemplo, o 426, fazer bem grande aqui, dividido por 2, de novo, por 2. Aqui vai acontecer uma coisa peculiar. Então primeiro eu vou fazer o seguinte, o que chega mais próximo do 4, ou que dá 4, é o 2. 2 vezes 2 é dar 4. Subtração, 0. Puxa vida, deu 0. O que eu faço? Continuo a conta, vou descer o próximo número. Desce o 2. O 2 cabe dentro do 2, né? 2 vezes 1 dá 2. Aqui vai dar 0. E deu 0 de novo, não tem problema. Desce o próximo, deu 6. 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Então, fechou, eu fui descendo. Não tem problema se der 0 aqui, ó. Tudo bem? Não vai ter problema no resto da 0. Continua a conta normalmente. Ah, mas se for assim, professor, eu quero um caso mais diferente, que tem um 0 aí no meio. Assim, ó, 406. Ah, agora vai ficar interessante, né? Então, vocês vão pensar sempre usando o mesmo raciocínio. Aqui é 2, tá? 2 vezes 2 vai dar 4. Menos 4 vai dar 0. Opa, vou baixar o próximo. Baixei o 0. Aí vocês têm que pensar o seguinte. 2 vezes quanto que dá 0? Oxi, 2 vezes 0. 0 menos 0, 0. Faz a continha, viu? Tem que fazer para dar certo. Deu 0, ok, baixa o 6. 2 vezes 3 vai dar 6. Menos 6 vai dar 0. Aqui às vezes gera uma dúvida, né? Na questão do 0 aqui. Porque o pessoal baixa o 0 aqui e acha que tem que pôr 0 lá. Ah, eu vou fazer automático, mas vocês podem pensar assim, ó. 2 vezes 0 para dar 0, né? Para fechar o número lá. Depois baixa o 6. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Aqui eu vou ter vários exemplos de divisão. Vai facilitar para vocês bastante. E se for assim, ó. Por exemplo, 432, por exemplo. 432. Eu vou dividir por 12. 12. Aqui para vocês verem aquela questão do primeiro número, do segundo número. Por exemplo aqui, o 4. O 4 não cabe no 12. Ele é menor que o 12. Então, eu pego a próxima casa. Eu vou pegar o 43 inteiro. Aí ele cabe no 12. Daí eu continuo fazendo a continha normalmente. Tá? Como que a gente faz agora? Tem que pensar na tabuada. 12 vezes quanto que chega próximo de 43. Se vocês têm dificuldade com tabuada ou fazer conta de cabeça, eu gosto de usar a técnica da aproximação. Você arredonda o 43 para 40, certo? E arredonda o 12 para 10. Já fica a dica aí, ó. Vai dar 4, né? 4 vezes 10 dá 40. Aqui eu estou simplificando aquela conta lá. Então eu sei que provavelmente pode ser 4, porque ele está muito próximo, o 43 do 40 do 10, né? Então eu vou fazer um teste, eu vou pegar o 12 e vou multiplicar por 4. Provavelmente é ele. 12 vezes 4, 8, 4 vezes 1, 4, 48, ó, passou. Então, se 48 passa, o que eu vou fazer? Eu vou usar um número abaixo, vou usar o 3. O 12 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, 36. Aí eu posso usar o 3 então, né? 3, coloco o 36 aqui, faço a minha subtraction, e daí eu vou ficar com 7 aqui, 0. 7 não dá para dividir por 12, né? Então eu vou ter que abaixar o próximo 2. Na verdade nunca vai dar, né? Esse aqui sempre vai ter que ser menor do que esse, para baixar o próximo número e continuar fazendo a divisão. Puxa vida, agora também, ó, 70 por 12, faz um cantinho lá. Pode pensar assim, ah, é 70, se fosse 10 aqui, pela tabuada dá 7, né? Você pode tentar o 7. Então vamos tentar o 12 vezes 7. 12 vezes 7, 14, subir 1, 7 vezes 1, 7, 1, 8. 84. Puxa vida, passou. Então vamos tentar o 6. 12 vezes 6, 12. Sobe 1, 72. Pô, que legal. Redondinho, né? Vamos usar o 6. Aqui vai dar o 72. E aqui a gente vai fazer subtração e vai dar 0. 0, 0. Então isso aqui, ó, é uma das dicas boas para vocês fazerem
a divisão. Sempre arredondem os números que vocês estão fazendo, que facilita. Pelo menos uma ou duas tentativas vocês já resolvem e conseguem fazer a divisão, né? Tem gente que gosta de rodar a tabuada, aí começa assim: 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4. Mas aí até chegar próximo do número, se o número aqui é muito grande, se esse número aqui é muito grande, fica ruim de fazer conta. Então vocês aproximam, né? Aproxima 40 por 12. Depois, que a gente fez ali, o próximo é que a gente usou o 6, né? Usou o 7, não deu, usa o 6. Então, que era o 72, né? A gente faz 70 por 12. Podia ser 7 ou 6, ou mais baixo, né? Então é isso aí, fica interessante dessa forma, né? De você trabalhar de uma forma inteligente para fazer divisão de cabeça. Aonde isso aí vocês conseguem resultado disso aí assim? Calma aí que eu tô desmanchando meu roteiro aqui, gente. Fiz um roteirinho esperto para explicar isso aqui para vocês. Então olha só, isso aqui vocês vão usar muito em concurso, né? Porque daí às vezes vocês precisam fazer conta com agilidade e precisa saber esses métodos aí para facilitar as contas, né? Agora com conta grande, como é que faz daí? Como é que faz? Vocês vão ver como é bem bacana esse método aí. 4, 2, 3, 8. Eu vou dividir por 3, 2, 6. 3, 2, 6. Fazer bem grandão aí. Então, e aí? O 4 não dá. Vamos fazer a continha, ó. O 4 não dá, é menor que o 326. O 42 não dá, é pequeno. O 423 é maior que o 326. Opa, então eu vou ter que usar todos esses três números aqui. Meu dividendo vai ter que ser da mesma ordem que eu consiga. Esse número, o divisor tem que caber dentro dele, né? Então, vamos começar. Mas aí como é que eu vou fazer, professor Eduardo? Como que eu faço para chegar próximo aqui? Pensa o seguinte, arredonda, é 400 dividido por 300. Se você multiplicar aqui por 2, já vai dar 6 aqui, né? Já não dá certo, então provavelmente vai ser o 1. Vocês vão usar 1. Então vou usar 326. 326. Vou fazer subtração aqui. Fazendo essa continha aqui, eu vou ficar com, claro que né, tem que fazer o 3 com 6, fazendo uma revisão. Revisão de subtração, gente. Aí na descrição do vídeo tem uma aula minha de só falando de subtração. É bem interessante vocês assistirem. Porque daí complementa, né? Se vocês tiverem dificuldade aqui, assistam minha aula lá de subtração para relembrar como é que faz as subtrações grandes aqui. Então eu tenho que chegar aqui, o 6 por 13, porque aqui, né, ele empresta, né, aquela história, ele empresta, aqui fica 13, aqui vai dar 7, aqui daí o 4 empresta, vai ficar 3, aqui vai ficar 11, daí aqui vai ficar 9, certo? Aqui vai como 3 com 3 dá 0, fazendo rapidinho para vocês lembrarem, aqui o 8. E como é que eu chego próximo agora desse número? 326 para 978. Vamos pensar, eu tenho 900 agora dividido por 300 mais ou menos, né? Provavelmente é o 3 ou é abaixo, porque 3 vezes 3 dá 9, né? 009 seria uma conta exata, ou próxima dessa aqui. Então eu vou usar 3, vou ver quanto vai dar. Se vocês fizerem a continha, 3 vezes 6 vai dar 18, vai subir 1 aqui, tchuk. 2 vezes 3 vai dar 6 mais 1, 7, e o 3 vezes 3 vai dar 9, fechou certinho. Podia ter feito no cantinho? Podia, tá? Só para agilizar um pouco eu fiz aqui direto. Mas podia ter feito ali o 326 vezes 13. Aí fecharia. 8 menos 8, 0. 7 menos 7, 0. 9 menos 9, 0. Né? Então isso aqui é uma forma legal de vocês verem como que a gente usa esse métodozinho aqui de aproximação para resolver as continhas de divisão. Facilita bastante, né? Então galera, antes de eu continuar, eu vou pedir já que vocês deixem aquele seu like bacana aí para fortalecer o canal, o professor continuar postando ótimas aulas de matemática para vocês. Também não esqueçam de deixar dicas na descrição aí do que vocês gostariam que eu fizesse de aula, né? Ou comentasse a aula, o que ficou faltando, se o professor errou alguma continha ou não, né? E às vezes a gente na pressa aí correndo termina errando, mas eu faço tudo certinho para não errar, tá? Já tá tudo no script aqui, beleza? E aquela história também, se quiserem continuar acompanhando o canal, já cliquem no sininho aí que sempre vai ter novidades para vocês de matemática. Pretendo colocar toda a matemática básica aqui no YouTube para vocês. Tá joia? Então vamos lá.
Então bora continuar com a divisão agora, só que com números decimais. Vamos ao básico. Vamos, por exemplo, dividir o 10 por 2. Como é que a gente faz o 10 por 2? Ou, na verdade, não é o 10 por 2, né? Eu confundi. Aqui nós vamos fazer com decimais agora. Decimais. 10 por 2 era outra conta. Eu vou fazer o 1, na verdade, dividido por 2 para a gente começar a aprender a fazer divisão com decimal. Como que faz aqui nesse caso? Então, aqui ó, vocês têm que fazer o seguinte. Quando esse número é menor que este, e não tem mais ninguém para baixar aqui do lado, vocês vão ter que colocar um 0 aqui, 0, e um 0 aqui. E daí continua a divisão, normalmente. Que é o que foi que eu fiz aqui, né? O 1 é menor que o 2. Coloca um 0, e continua. Então 2 vezes 5 vai dar 10. E aí fechou. 10 menos 10 dá 0. Tá? Então, é assim que vocês fazem divisão com decimal. Quando um número é menor que o outro, vai gerar um número decimal. Tá? É assim que vai acontecer. Ah, mas e quando for assim, professor? E quando for um número decimal com decimal? Eu tenho lá, por exemplo, 0,4. Eu quero dividir por 0,2. 0,2. Eita, nós. 0,2. Como que eu divido isso aí? Então, vocês vão ter que... A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o que a gente diz, até vou colocar aqui no cantinho. Quando é esse caso aqui, ó. Vocês vão ter que acertar as casas decimais. O que que é isso? Vocês vão ter que ver quem que tem menos casas decimais ou quem tem mais casas decimais. Quando é a casa decimal igual, que nem aqui, ó, tem uma casa depois da vírgula. Aqui só tem uma casa depois da vírgula. Quando isso acontece, você pode até cortar as vírgulas e dividir 4 dividido por 2. Então essa divisão aqui, ó, é como se fosse 4 dividido por 2. Tá? 4 dividido por 2. Mesma coisa. Então você vai fazer lá 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 4 vai dar 0. Pronto. Quando for desse estilo a divisão. Tá? Ah, mas e quando tem uma divisão mais quebradinha? Por exemplo, 0,036 dividido por 0,6. Oxi, e aí, professor? Como é que resolve? Você tem que ver agora quem que tem mais casas depois da vírgula. Para vocês corrigirem. Para vocês arrumarem com quem que vai ficar. Até eu vou mudar de página aqui, porque senão aqui vai ficar confuso. Vou fazer mais uma página aqui. Fazer certinho para vocês. Aqui, vamos puxar lá para cima. Aqui, ó, bonitinho aí. Aí eu consigo fazer legal para vocês. Olha só. Eu tenho que pensar o seguinte, a primeira coisa que vocês vão fazer. Primeiro, quem tem mais casas depois da vírgula? Mais casas depois da vírgula. O que vocês vão fazer? Escrevendo aqui os passos. Aqui no caso é o 0,036. Então eu já identifiquei quem tem mais casas depois da vírgula. Depois 2. Vocês vão igualar as casas decimais. Igualar casas decimais. Vou fazer bem passo a passo para vocês entenderem. Quantas casas depois da vírgula eu tenho aqui? Tenho 3, né? Então aqui eu tenho 3 casas. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Eu tenho uma casa. Para mim deixar o 36 redondo, que a gente diz, né? Deixar ele redondinho. Chegar no 36. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso andar 3 casas para lá. Se eu andar 3 casas para a direita, eu tenho que andar 3 casas para a direita no 6 também. É isso que eu vou fazer. Então vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar uma caneta lá com outra cor, o lápis bem fraquinho, e vão fazer assim, ó. 1, 2, 3, vai ficar 36. Só que daí no 06 ele também vai ter que andar 3 casas. Vai andar 1, 2, 3, vírgula. Então eu vou ter que colocar mais 2 zeros aqui. Então vai ser 36 por 600. Tá vendo? E daí a gente cai naquele caso anterior lá, que quando o dividendo é menor que o divisor, a gente vai colocar um 0 e vai continuar a divisão, né? Então aqui, ó, 36, eu vou colocar um 0, 0. Deu 36, mas ele ainda é pequeno. O que eu tenho que fazer agora? Eu coloco mais um 0 aqui, ó. E daí eu coloco mais um 0 lá. Certo? Então toda vez que um número continuar ainda pequeno, você vai colocar um 0 aqui e vai colocar um 0 lá. E daí continua a divisão normalmente. Daí continua o que vocês já sabiam fazer. Então aqui, ó, os 6 vezes quanto que dá 36? Aqui você tem 2 zeros aqui e tem 2 zeros aqui. Então
que vai importar é o 36 com 6. 6. Então você vai colocar 0 aqui, 36 e faz a divisão normalmente, tá? Com contas de subtração vocês fazem isso. Toda vez que um número der 0, que nem aqui, eu dei 0, coloquei um 0, mas aí ainda continua pequeno, eu coloco mais um 0 e continuo a divisão normalmente. Tá? Então daí no terceiro passo, você iguala as casas decimais, daí você continua a divisão normalmente. Continua normalmente. Tudo bem? É assim que vocês vão fazer a divisão. Então galera, como eu prometi, agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas quando se trata de divisão. Primeira dica, olha só, se vocês estudaram frações, isso vai facilitar um pouquinho, tá? Então assim, quando você tem números assim, decimais, que tem que fazer divisão, que nem o 0,25 por 0,5, você pode escrever isso aqui de outra forma, tá? Tem gente que pensa assim, ó, posso escrever 0,25 dividido por 0,5. Estou transformando aquela divisão numa fração. Puxa vida, mas eu quero acertar as casas decimais, né? Então quando você pensa em divisão assim, ó, dessa forma, tudo que você faz no numerador, você pode fazer no denominador, certo? Se eu quero deixar o número redondo em cima, para deixar igual ao número redondo embaixo, eu posso fazer assim, eu posso multiplicar por 10 uma vez em cima, ó, só para mostrar para vocês. E uma vez por 10 embaixo, porque é a mesma coisa. Eu ficaria com 2,5 sobre 5. Mas ainda não deixei redondo o meu número para mim fazer a divisão. 2,5 por 5, dá para fazer na chave? Dá. Mas ainda eu acho mais chatinho, né? Então eu posso multiplicar por 10 de novo. Multipliquei por 10 de novo. Quando eu multiplico por 10 de novo, eu vou ter 25 sobre 50. Ó, ficou um pouquinho melhor. Quando tem nessa fração aqui, ó, fica até mais fácil fazer a conta, porque daí é que eu posso simplificar só com tabuada. Eu posso dividir aqui por 25, porque 25 é metade de 50. Então eu divido em cima por 25 e divido embaixo por 25. Eu vou ficar com 1/2. Então às vezes a vantagem de você pegar um número, principalmente quando é múltiplo de 5, 10 e é número par, que é 2, vocês conseguem fazer esse tipo de coisa. Transforma numa fração, simplifica e depende só de tabuada. Não depende de ajustar a casa decimal, não depende de abrir chave, né, que perde muito tempo. Isso aqui vocês ganham tempo, isso aqui é agilidade, tá? O de baixo aqui, por exemplo, 0,03 por 0,006. Professor, esses garanchos aí, 0,6. Como é que eu faço? Mesma coisa, ó. Eu quero arredondar as casas decimais, ó. Quem tem mais casa decimal? Embaixo, né? Então eu multiplico por 1000, ó, em cima e multiplico por 1000 embaixo. Por que 1000? Porque cada vez que eu multiplico por 10 sem 1000, a vírgula anda para direita, né? Então vão dar 3 casas para lá. 1, 2, 3. Vai me dar 30. Em cima vai ficar 30. E embaixo? 1, 2, 3. Embaixo vai ficar 6. Olha o que aconteceu aqui nesse exemplo. 30 por 6, tabuada, né? Vai dar 5. Então esse número aqui, ó, que era a divisão na tua esquerda, se vocês utilizarem fração, termina caindo numa fração mais simplificada. Se vocês fossem abrir a chave, olha o que aconteceria. 0,03, aí eu abro a chave, 0,006, aí eu tenho que consertar as casas decimais, tem que andar 3 para lá, tem que andar 3 para cá, aqui vai dar 3, 1, 2, 3, aí vai dar 30 por 1, 2, 3 por 6, 5 vezes 6 dá 30, menos 30. Isso aqui, ó, é muito tempo perdido. Muito tempo perdido. Não dá. E numa prova, no vestibular, até isso aqui facilita muito. Às vezes nas provas cai muito em fração. E na fração você resolve já... O problema já se resolve aqui. Não tem precisar fazer a divisão com chave. Que nesse aqui, o 322 dividido por 0,2. 322 eu vou dividir por 0,2. É um outro jeito de pensar, tá? Eu poderia fazer o que? Aqui, multiplicar por 10 em cima e embaixo também, ó. Porque daí eu ficaria com 3.220 em cima sobre 2 embaixo. O que eu fiz? Eu multipliquei por 10 em cima, multipliquei por 10 embaixo. Aqui, ó, 3.220
3220, né? 3.220. Aí não tem jeito, tem que abrir a chave. Aqui não tem ideia que a conta é grande, né? Claro, se você é bom de tabuada, já começa a ir de cabeça. Aí você já faz, 2 vezes 1 dá 2, sobra 12, 6, 1, 0, entendeu? Mas aí é tabuada, não tem segredo. Sabendo bem a tabuada, você faz conta de cabeça. Aqui teria que abrir a chave e fazer a continha. Então, a gente faria lá, coragem, né? 2 vezes 1, 2, para 3, 1, 12, 2 vezes 6, 12, vai dar 0, baixa o 2. Né? O 2 continua. 2 vezes 1, 2, 0, caiu um 0, 2 vezes 0 vai dar 0, fechou a continha. 1.610, tá? Era só fazer a continha. Só vou apagar para dar espaço para o nosso próximo cálculo aqui. Tudo bem? 1.610. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 12, 10, fiz de cabeça. 3.220, fechou. Conferi já. Agora esse aqui, ó, o 500 pelo 005, mesma coisa, 0,05. Poxa, tem que arrumar as casas decimais, vamos arrumar então. Eu quero chegar até o 5, redondo. Um outro jeito de ver isso aqui também, pessoal, olha só, aí é fração, tá? Estou te mostrando várias formas de vocês verem como você muda, né, a conta para ficar mais fácil. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que o quê? Que 5 sobre 100, né? Então aqui é como se fosse 5 sobre 100. Daí você pode arrumar. Você pode fazer 500 sobre 1 vezes 100 sobre 5. Tá vendo? Na verdade é a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo, porque vocês vão ver que dá a mesma coisa, ó. Multiplicar por 100 em cima e embaixo vai dar a mesma coisa. Mas é uma outra forma de pensar. Vocês podem precisar desse raciocínio em outro momento da tua matemática aí, né? Aí aqui você pode até simplificar, né? Ó, o 100 com 5, né? O que é o 100 com 5? Vai dar 20. Opa, daí você lembra lá da aulinha de matemática que eu já dei, que tá aí na descrição do vídeo. Facilita, ó. O 0 e o 0 você vai levar de carona, já são 3 zeros. 2, 3. Faz 2 vezes 5, que vai dar 10. Pronto, deu 10.000. Então a fração, gente, facilita muito você fazer conta, porque sai as simplificações, aí você já simplifica, diminui os números, o tempo perdido fazendo chave vai a 0 praticamente, né? Vamos para mais umas dicas aí, ó. Só dica, gente, só dica quente aqui, hein? Diquinha, por exemplo, 300 dividido por 10. Às vezes tem um pessoal aí que já está acostumado, lembra lá da quarta série que as professoras, né, mais antigamente ensinavam essas dicas do cortar para tudo que é lado, né? É assim, ó. 300 dividido por 10. Aqui você pode cortar o 0 com 0. Daí fica só 30. Você vai me perguntar assim, mas professor, por que acontece isso? Porque assim, ó, o 300 sobre 10 é a mesma coisa que você fazer 30, aliás, deixa eu voltar aqui, é a mesma coisa que 30 vezes 10, e você tem um 10 embaixo, daí você corta, e vai ficar só 30, eu só quebro a conta, entendeu? Dá para fazer com chave? Dá, mas o tempo perdido é absurdo, né? Eu não quero que vocês percam tempo. E o 300 por 100. Aí você olha lá. Beleza, tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Posso cortar, vai ficar só 3. Ou você raciocina. É como se fosse o 3 vezes 100 dividido por 100. Olha lá, tá vendo? Corta, fica só 3. Outra forma de pensar. Professor, mas e o de baixo ali? Quando é desse jeito maluco aí? Que o 300 é menor que o 1000. Aí você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer 300 sobre 1000. E nós vamos fazer cortar o 0. Corta, tchuk. Olha o que aconteceu, ficou 3 sobre 10. Mas aí, professor, não resolve meu problema. Mas resolveu, já está mais fácil a conta, né? Aí vai dar 0,3. Porque se você lembrar lá da minha... Não sei se eu cheguei a explicar para vocês isso. Mas quando você divide um número por outro, por 10 sem o 1000, a vírgula anda para a esquerda. Tá? Outra diquinha aí, eu vou fazer na próxima página isso aí para explicar para vocês. Então é assim, ó. Continuando, tudo bem, dá 0,3. Chegou em 3 sobre 10, aí teria que fazer a divisão com chave. Mas eu não quero fazer divisão com chave, professor. Eu perco muito tempo. É verdade, perde muito tempo. Então como é que você vai fazer? Ó, as dicas boas aí chegando. Como é que você vai fazer? 3 sobre 10
é a mesma coisa que 0,3. Toda vez que você dividir por 10 sem o 1000, a vírgula vai para a esquerda. Olha só, 3 sobre 100 não tem 2 zeros? Então você vai colocar 2 zeros depois da vírgula. Ou 2 casas depois da vírgula, desculpa. Ó, tem 2 casas depois da vírgula. E se fosse o 3 sobre 1000, professor? 3 sobre 1000, você vai colocar 3 casas depois da vírgula. 1, 2, claro. A terceira casa é com 3. Então isso aqui também facilita. Vocês quando tiverem continha para fazer assim, desse naipe aí, e olha o que pode acontecer ainda. Acontece bastante nas provas, tá? Prova, concurso aí, Enem, física, química, né? O que acontece muito? Por exemplo, 2 sobre 100. 2 sobre 200, desculpa. Olha, mas dá para simplificar, né? Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, fica com 1 sobre 100. Puxa vida, 1 sobre 100 eu já sei que eu vou andar 2 casas para lá, né? São 2 casas, então é 0,01. Ó, simplificou, entendeu? Você poderia fazer divisão com chave? Poderia. Aí você ia fazer lá, abre o 2, pega o 200, 0,0, não dá, 0, 0. 2 vezes quando dá 200, 0,01. Ó, chegou na mesma resposta. Mas em cima, a velocidade que vocês ganham fazendo com fração é absurda. Então, claro, eu ainda não fiz aula de frações, mas eu já estou adiantando que se você já sabe fração, vai ficar mais fácil você trabalhar com divisão de números decimais usando fração. Beleza, pessoal? Então essas eram as dicas que eu queria deixar para vocês. Aproveitem bem, estudem bastante, façam exercícios, se dediquem que vocês vão melhorar muito com essas diquinhas que eu dei para vocês aí. Vocês vão ver que vai melhorar, vai agilizar os cálculos de vocês. Beleza? Então, agradeço já por você ter ficado até o final do vídeo assistido comigo. Peço seu like, se inscreva no canal e deixe aquele seu comentário aí para a gente fazer aulas cada vez melhores. Tá joia? Um abraço e até a próxima.